Se tem uma coisa que é quase unanimidade nos dias de hoje, essa coisa é a impaciência. Não que eu seja a favor dela, tampouco me considero impaciente, só um pouquinho. Mas o fato é que as pessoas parecem ter uma pressa natural para fazer tudo. Não acelere o vídeo. E isso, claro, inclui o processo de adquirir um novo conhecimento. Acompanhando relatos que foram postados na internet e as pessoas que têm entrado em contato comigo, relatando que estão tendo dificuldades de aprender um novo conhecimento, em especial uma linguagem de programação, eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouco como é o meu processo de aquisição de um novo conhecimento na área de tecnologia. Eu sei que esse é um assunto que divide várias opiniões, pois não existe uma forma certa ou uma forma errada de fazer isso, mas é por isso que o título desse vídeo é Como eu estudo programação. E é claro que eu vou defender o meu ponto de vista, afinal de contas ele funciona para mim, e eu espero que possa te ajudar de alguma forma. Essas dicas valem para novas tecnologias, novas linguagens de programação, quando eu não domino elas totalmente. Na verdade, assim, quando eu estou no comecinho do estudo, o que eu geralmente costumo fazer. Eu não vou abordar aqui questões de documentação, montagem de ambiente de desenvolvimento, mas se você gostar desse conteúdo aqui e quiser que eu grave essas coisas em um outro vídeo, deixa aqui nos comentários, aí eu posso gravar outro vídeo. Então eu estou supondo que o ambiente está todo montado e só falta agora programar. Então vamos às dicas. Não vai me dizer que já está impaciente. Regra número 1. Eu começo a construir algo e os problemas vão me mostrando o caminho a seguir. Se eu pudesse resumir esse vídeo inteiro, certamente ele se resumiria a essa frase: construa algo, ou seja, coloque a mão na massa. Já de primeira, por dois motivos simples. Primeiro, é que você não sabe que você precisa de uma determinada coisa até que você precise dela, e isso é um caso bem típico da tecnologia. Por exemplo, vamos supor que você esteja aprendendo JavaScript e está querendo desenvolver um app que se conecta a um servidor externo, que é seu também. Você não sabe exatamente como fazer, mas você decidiu começar. Então você faz lá suas primeiras requisições Ajax, e aí num dado momento você recebe um erro do tipo CORS. Você não faz ideia do que é isso. Então, depois de alguma pesquisa na internet, você descobre que isso é um problema de permissão do servidor. E para resolver isso, você precisa alterar uma coisa chamada Response Headers, ou no código-fonte do servidor, ou num arquivo chamado htaccess. Só que você não faz ideia do que é Response Headers, e nem que existia um tal de htaccess. E o motivo é muito simples. Você está estudando JavaScript e isso não faz parte da documentação do JavaScript. Esse é um problema de cabeçalhos HTTP e tem uma relação direta com o servidor web. Tá vendo? Agora que o erro apareceu para você, é que você sabe que tem que estudar uma coisa chamada cabeçalhos HTTP. Você provavelmente não saberia disso se você ficasse focado só na teoria da linguagem JavaScript. Ah, e o segundo motivo é que é para isso que a programação serve, para construir coisas. Então comece a construir desde o começo. Regra número 2. Eu reescrevo e memorizo os termos novos, ao invés de copiar e colar. A sua memória só memoriza aquilo que ela considera importante. E para você dizer que algo é importante para ela, você tem que dar atenção a essa coisa. E isso é impossível quando você copia e cola, porque é um processo tão rápido que não dá tempo de você prestar atenção na informação que você está colando. Quando tudo é muito novo para você, você precisa escrever para mentalizar, para memorizar esses detalhes da sintaxe ou os nomes das funções mesmo. Sim, eu sou a favor que se memorize os termos que você mais usa, ao invés de ficar pesquisando eles o tempo inteiro na documentação. Aqui eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Lá em meados de 2006, foi lançada aquela biblioteca JavaScript, jQuery. E eu me lembro que eu tomei conhecimento dela porque eu estava bastante envolvido nos grupos de discussão JavaScript que tinha no Orkut. Uma coisa muito comum que acontece na biblioteca é você ter que passar uma função dentro do document ready, desse jeito. Eu errava demais essa sintaxe, porque para mim era estranho essa coisa de você passar uma função anônima como um argumento de um método que é invocado por cifrão e dessa forma encadeada com o ponto depois do parêntese. Enfim, isso era uma coisa nova para mim. Então eu vivia copiando e colando esse iniciozinho de função aí, até o dia que eu tomei vergonha e resolvi memorizar. Então eu fiz um esquema para que eu pudesse memorizar melhor. E esse esquema foi o seguinte: primeiro eu digito o cifrão e os dois parênteses separado por ponto, sem esquecer do ponto e vírgula no final. Aí depois eu volto para colocar o primeiro argumento e abrir uma função dentro do segundo. Desse jeito eu nunca mais me esqueci dessa sintaxe. É claro que hoje eu não preciso mais dela, mas foi através dela que eu parei de ter que olhar a documentação o tempo inteiro. Regra número 3. Eu dedico um tempo extra para a refatoração. Se tem uma coisa que eu acho que não deve combinar com programador, é comodismo.
Isso porque ele tem que estar pronto para mexer no código quantas vezes for preciso, sem aquele fantasma de, não mexe que vai quebrar. E dentro desse conceito, eu uso a refatoração como um instrumento de aprendizagem da nova linguagem. Pegando o exemplo anterior, eu começaria a testar coisas como trocar o cifrão pela própria variável jQuery, trocar essa estrutura de função básica por uma arrow function. Enfim, testar para ver se tem formas mais curtas, mais elegantes, mais limpas, ou simplesmente testar as possibilidades. Regra número 4. Eu comparo, mesmo aquelas coisas que eu acho que já sei. O legal da programação é que existem várias formas de fazer a mesma coisa. Baseado nisso, eu gosto de volta e meia pesquisar coisas que eu já fiz, para saber se existem formas mais fáceis, mais rápidas, mais elegantes de fazer aquilo, ou simplesmente mudar a forma de fazer, porque a forma tradicional vai ser descontinuada na nova versão da linguagem, por exemplo. Quem acompanha os releases do PHP sabe do que eu estou falando. Por falar em PHP, quando eu aprendi o PHP, eu aprendi a fazer funções assim. Ou seja, eu botava os argumentos obrigatórios na frente e deixava os opcionais para o fim. Aqui é um contexto simples de função, tá? Não é orientação a objeto. Eu passei vários anos fazendo isso, botando os argumentos obrigatórios na frente e os opcionais no fim. Mas depois de alguns anos eu comecei a ficar incomodado, porque às vezes você não tinha muito bem a definição dos argumentos, ou queria passar numa ordem diferente, e aí ficava preso a esse esquema. Foi aí que eu decidi começar a pesquisar de novo, e aí eu vi que na verdade eu poderia passar uma array, ou um objeto, e recuperar a chave desse array dentro da função principal. Ok, já estava bem melhor e eu podia me dar por satisfeito. Só que quando tinha coisa muito complexa, o objeto era muito grande, ou precisava ter uma atenção especial ao nome das chaves, isso começou a me incomodar de novo. Aí que eu decidi refatorar algumas coisas e pesquisando eu descobri que eu poderia passar uma array e usar uma função chamada extract para extrair as chaves dessa array como nome de variáveis. Aí isso atendeu perfeitamente. Só que aí, não satisfeito ainda, eu decidi ir um pouco mais além e ver se a função extract tinha uma função inversa, ou seja, que fizesse o contrário. Foi aí que eu descobri a função compact, que pega várias variáveis e coloca para dentro de uma array. Então veja, se eu não fosse curioso o suficiente para querer refatorar o meu código, eu provavelmente não conseguiria chegar à função compact, que acabou me ajudando depois para um monte de outras coisas. Regra número 5. Eu porto o código para outro ambiente ou condições diferentes. Depois que eu faço a coisa funcionar no ambiente de desenvolvimento padrão, seja o meu ou da própria tecnologia, eu tento trocar de ambiente para entender melhor o que é dependência do quê, o que vai quebrar e o que não vai. Por exemplo, só depois que eu decidi migrar o meu código JavaScript do navegador para o terminal Node, por exemplo, que aí eu pude olhar com mais atenção para certos objetos, como o window, por exemplo, e entender essas dependências do que depende do navegador e do que não depende. A gente pode pegar outro universo, como o C#, por exemplo. Se você está começando a estudar C# e já sabe fazer os típicos Windows Forms, experimente pegar esse seu código e levar para dentro da estrutura de um software, como por exemplo o CorelDRAW, através do VSTO. Essa mudança de contexto vai fazer você ter que estudar outras funções que provavelmente você não estudaria quando estava lá no seu ambiente padrão, a ter que lidar com coisas que estão indisponíveis agora e assim por diante. É óbvio que a mesma coisa se aplica a sistemas operacionais. Se você desenvolve em Python dentro do Windows, experimente levar isso para o Linux e ver como é que a coisa se comporta. Eu mesmo lembro que eu fiz isso, e aí tive que refatorar algumas partes do sistema de arquivos, que do Windows era de um jeito e do Linux era de outro. Nesse caso eu comecei no Linux e depois levei para o Windows. Bom, agora é a hora de você dar o like. Conta aí nos comentários se você já segue alguma dessas dicas, ou se tem alguma outra para complementar esse material. Coloca aí nos comentários que vai ser de grande valia. Eu sou Diego Luiz e vou ficando por aqui. Até a próxima!